Não é mais preciso morar na mesma casa nem ter filhos para configurar união estável. Hoje, é suficiente que exista a vontade de constituir uma família. Mas e em caso de morte do companheiro? Depois de passar 8 anos dividindo responsabilidades com o marido, uma viúva teve dificuldade para conseguir a pensão por morte. A gente se conheceu e no prazo de 10 meses nós casamos. Foi amor à primeira vista. E assim começou a história de Dona Bereniza e do marido Valdivino. Foram 37 anos de casamento. Boa parte deste tempo cuidando do lar e dos 5 filhos. Ele sempre trabalhou, né? E ele não deixava eu trabalhar. Valdivino morreu com insuficiência cardíaca e diabetes. Sem renda fixa, Dona Bereniza recorreu ao INSS. Com a certidão de casamento, os documentos do marido e o atestado de óbito em mãos, ela deu entrada no pedido de pensão por morte. Aí eu precisava da renda da pensão, porque senão eu ia viver como? A pensão por morte é um dos principais benefícios pagos pela Previdência Social para os dependentes do segurado falecido. Entre eles estão os filhos menores de 21 anos ou aqueles que comprovarem deficiência mental ou física, além dos cônjuges e companheiros. Mesmo quem não é casado de papel passado também tem direito ao benefício. Neste caso, são necessárias pelo menos 3 provas da união estável. E mesmo assim, se o benefício for negado, é possível recorrer à Justiça. Foi o que fez uma moradora do Piauí, que alegou ter uma relação estável de 8 anos com um companheiro segurado do INSS morto em 2001. Ela apresentou fotos do casal, depoimentos e uma certidão de batismo de um afilhado em comum. Mas o pedido foi negado pelo Instituto, que considerou as provas insuficientes, como explica este advogado. O regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3048 de 99, ele estabelece uma lista de documentos que devem ser apresentados pelo requerente ou pela requerente, né? Nesse caso, infelizmente, a requerente não obteve êxito em comprovar, em juntar esses 3 documentos, né? E o INSS só poderia realmente indeferir. Já a seção judiciária do Piauí considerou as provas apresentadas pela mulher suficientes para o reconhecimento da união estável. Mas o INSS recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando que os documentos não estão previstos em lei. Em Brasília, os desembargadores mantiveram a sentença do juiz piauiense. O TRF decidiu que o rol previsto em lei não é taxativo e não impede a análise de outras provas pelo Poder Judiciário. O juiz, de posse dessas evidências, ele entendeu que estava satisfatoriamente configurada a união estável e então, via de consequência, ele pôde entender que havia dependência econômica e deferiu, então, a pensão por morte para a requerente. A Advocacia Geral da União, responsável pela defesa do INSS, afirma que não vai recorrer da decisão. E o Instituto não quis comentar o caso, mas faz um alerta. É importante que as pessoas tenham cuidado de, ao longo da vida, irem juntando documentos, tendo o cuidado de guardar determinados recibos, provas de que elas têm uma união estável, porque assim o direito será reconhecido mais facilmente, será mais tranquilo para o segurado na hora do requerimento. Casada de papel passado, Bereniza não teve dificuldades para conseguir o benefício e sabe o quanto ele faz diferença na hora de reorganizar as finanças da família. É muito importante, nossa, e como depois que ele se foi, ficou só para mim, né? Uma pensão ajuda bastante.